Boa tarde, queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Luciana Camilo. Nós vamos dar seguimento em diagnóstico por imagem e exames laboratoriais na nossa disciplina, com o estudo radiológico do tórax. A radiologia, como nós vimos nas aulas anteriores, ela é a ciência que estuda a visualização de ossos, de órgãos ou de estruturas através do uso de radiações, gerando dessa maneira uma imagem. Nas últimas décadas, foram acrescentados novos métodos de imagem, como a própria ultrassonografia, a ressonância, a mamografia, os novos equipamentos de tomografia computadorizada e muitos outros avanços que vieram, então, contribuir para tornar essa área ainda mais interessante. No entanto, no ambiente de terapia intensiva, o raio-x simples ele é o mais utilizado rotineiramente, justamente por possuir a vantagem de que esse ambiente necessita, que é a portabilidade. Os equipamentos portáteis para pacientes críticos, principalmente aqueles que estão sob ventilação mecânica e que sofrem riscos ao serem transportados, são essenciais, né, para que a gente possa fazer uma avaliação, às vezes até diária, desses pacientes, fazendo então esse acompanhamento sem que esses pacientes precisem sair do ambiente. O tórax, especialmente, ele é uma região que nós vamos ver mais à frente, que possui um alto contraste. Então, obviamente que a portabilidade do equipamento não seria uma única vantagem da utilização desse tipo de exame em terapia intensiva. O raio-x de tórax, ele é o primeiro exame a ser solicitado, antes de outros, né, como tomografia. É um exame barato que acaba definindo 80% dos diagnósticos das patologias pulmonares. Ele também é utilizado para garantir condições torácicas pré-operatórias, principalmente das cirurgias de grande porte, né? Então, o risco cirúrgico sempre é solicitado um raio-x de tórax, possibilitando comparações pós-operatórias. É utilizado como exame complementar de avaliação, inclusive ele também é utilizado na confirmação do posicionamento correto de tubo endotraqueal, de catéteres, já que todos esses equipamentos, todos esses tubos, eles têm, apesar de serem de plástico e não aparecer isso no raio-x, todos eles têm uma marcação radiopaca, justamente para permitir a visualização do correto posicionamento no paciente após a introdução. Aqui nesse slide a gente pode observar que especificamente para tórax, as densidades das estruturas que é possível visualizar. Então assim, o metal, né, o osso, eles são vistos de cores brancas, e assim vai fazendo um degradê até a cor preta, que é o ar que está fora do tórax, que a gente consegue visualizar fora da caixa torácica, fora do corpo da pessoa, seria o preto absoluto, o último degrau dessa escadinha. O pulmão, apesar de ser todo aerado, ele ainda possui uma coloração um pouco mais cinza escuro, por conta dele ser perfundido por sangue, e o sangue, uma vez tendo cálcio, tendo ferro dentro da sua composição, isso acaba conferindo um pouco também de opacidade, né? Então ele não é preto completamente. Então, por conta de você ter estruturas que são a estrutura do pulmão que é aerada, isso permite a visualização da caixa torácica e de estruturas que estão ali numa região chamada de mediastino, que é o coração, né? E os grandes vasos. Isso nos confere um alto contraste
permitindo então a visualização dessa estrutura. Se o coração tivesse em contraste somente com uma estrutura muscular, sem ter o pulmão ali envolvendo, a gente teria mais dificuldade de visualizar isso por um raio-x simples. Mas como o tórax tem essa região de alto contraste por ser todo aerado, fica mais fácil da gente definir, fazer a definição de cada estrutura. Então, como que é realizado a avaliação da radiografia? Como todo exame, existe uma sistematização que vai ajudar muito vocês e é assim que eu vou prosseguir pela aula, né? A gente vai acompanhar os pontos exatos que a gente precisa para avaliar. Não simplesmente levantar o raio-x contra a luz e procurar suspeitas específicas que você tem da sua avaliação do seu exame físico. Não, existe uma sistematização onde é olhado todas as estruturas. E aí a gente começa, que a primeira coisa a ser avaliada é a identificação do paciente, porque de nada adianta você procurar sinais, procurar toda essa avaliação de um paciente que não é o que você está avaliando. Parece bobeira eu falar isso, mas principalmente no ambiente hospitalar, onde os exames ficam no próprio leito do paciente, pode acontecer trocas de exames, né? Então, a primeira coisa a ser identificada é o paciente e toda radiografia ela possui essa identificação no canto superior direito ou no canto inferior direito, onde nós temos lá o nome do paciente, o leito, qual foi a incidência realizada. Depois, antes de também sair fazendo uma revisão das estruturas anatômicas, que é o que o aluno se interessa mais, né? Existe uma revisão da técnica. E depois, sim, em terceiro lugar, é claro que é o mais importante, a revisão dessas estruturas. Mas essa revisão de estruturas anatômicas e a busca, né, por sinais radiológicos, ela é interferida pela técnica utilizada. Então, nós vamos ver mais para frente como é que isso funciona. Então, como vocês podem ver, a identificação do paciente, que é o primeiro passo da sistematização de avaliação, essa identificação ela não é uma etiqueta que pode ser tirada, ela é revelada junto no chassi. Então, ela tem um posicionamento que é padronizado, né, para cada serviço, e lá possui, então, é o primeiro passo para a gente começar a avaliar esse paciente. E o que é essa tal revisão da técnica? A gente vai levar em consideração qual é a incidência que foi feita. Foi a póstero anterior, foi a antero posterior, foi perfil. Eu vou olhar também o posicionamento do paciente, o grau de insuflação pulmonar que ele teve, que o ideal é que ele esteja na capacidade pulmonar total, e a exposição ao raio-x. Nós vamos ver cada um desses itens agora. Essa é uma incidência póstero anterior, que para a visualização, né, no raio-x de tórax, ela é o padrão ouro. Ela é a melhor incidência que a gente pode ter. No entanto, os pacientes de terapia intensiva não podem assumir essa posição em pé, onde ele abraça, né, o chassi, e o raio vem de costas para frente. Acaba que o paciente de terapia intensiva, ele estando deitado, muitas vezes sedado, né, o chassi ele é colocado sobre os lençóis dele, e aí o raio-x portátil faz uma incidência antero-posterior. Vocês devem lembrar, desde aquela primeira aula, que existem diferenças entre a visualização na incidência póstero anterior e antero-posterior, principalmente para o tórax. A gente observa aqui nessa figura da esquerda, que é uma figura antero-posterior, que seria do paciente deitado,
que existe um sombreamento, uma mal definição aqui do coração, do mediastino, e que quando o paciente é visualizado no póstero anterior, essas estruturas estão bem mais visíveis, então é possível uma avaliação melhor do parênquima. Por que acontece isso? Isso acontece pelo fenômeno da magnificação da imagem, porque quanto mais longe o objeto está da superfície que ele vai ser projetado, maior a sombra que ele confere nessa imagem. Acontece pelo fenômeno da magnificação. Quanto mais longe o objeto está E essa estrutura, principalmente, né, que é o coração, na póstero anterior, como a gente está vendo aqui em cima, o coração está muito próximo, né, muito mais próximo da imagem do chassi do que na anteroposterior. E a outra incidência, né, ainda dentro do tópico revisão da técnica, seria o raio-x de perfil, onde a gente observa aqui na figura como é que funciona essa incidência. Também pode ser realizada com o paciente deitado no leito, né, e o raio-x vindo, né, de cima para baixo, pegando aqui de uma lateral para outra. E a gente observa na imagem do raio-x, anteriormente aqui o coração, a coluna vertebral, né, e a caixa torácica. Para que a gente possa evitar vieses de avaliação, antes, né, de sair atribuindo sinais, né, para o paciente, a gente tem que entender se realmente faz parte de um problema orgânico do paciente ou se ele está mal posicionado. Então, tem que ser verificado, por mais que o técnico em radiologia deva ter a preocupação de posicionar o paciente corretamente, nós que estamos fazendo avaliação também temos essa responsabilidade de avaliar esse ponto, né, nessa sistematização, para que não haja vieses. Então, assim, o paciente realmente ele é um paciente que tem deformidades, ou ele está assumindo essa assimetria de espaços intercostais, esses processos espinhosos estão desalinhados, existe uma assimetria entre essas clavículas, porque ele está mal posicionado no leito, ou porque ele realmente é assim, por algum outro motivo neuromuscular. No último ponto da sistematização da avaliação, seria o grau de exposição. A gente observa nessas três figuras o mesmo paciente exposto a energias diferentes de raio-x, a quantidade de raio-x diferente. Então, você observa aqui nessa figura do meio, quando foi colocado muita energia, muito raio-x nesse paciente, como ela fica hiperpenetrada. Então, aqui nesse caso, você pode diagnosticar problemas aqui nesse parênquima. Por quê? Porque tem muito raio-x, eu não consigo nem visualizar direito as costelas, elas sumiram de tanto raio-x que foi colocado para a formação da imagem desse paciente. Um outro ponto que a gente pode ver se está hiperpenetrado ou não, seria a silhueta cardíaca mal definida, com falhas, né? Então, aqui a gente vai subdiagnosticar a doença, por exemplo. E na imagem hipopenetrada, é o contrário. O técnico, né, da radiologia colocou pouca energia, pouco raio-x. E aí você vê essa imagem onde você pode super diagnosticar, né, superestimar alguma doença aqui nesse parênquima, porque, por exemplo, a trama vascular, os grandes vasos que saem dessa região do hilo, me parecem bastante pronunciados, podendo ser confundidos, de repente, com uma pneumonia, que não é o caso, né? Então, você olha essa imagem que ela é binarizada. O que é binarizada? Ou é preto ou é branco. Você não tem uma escala de cinza bonita, como você observa aqui no paciente, com uma exposição normal de raio-x. Uma outra coisa que confere, né, para a gente
avaliar se está hipopenetrado ou não, é que você não consegue visualizar a coluna vertebral transpassando assim, aqui por dentro da região do hilo, por dentro do coração. Então, você pega aqui no normal, você visualiza a silhueta cardíaca, o parênquima pulmonar num tom de cinza, não está binarizada totalmente a imagem, vê a coluna vertebral por dentro, né, do coração, isso confere para a gente um grau de exposição normal, que daqui eu posso fazer, então, inferências, né, sobre... Essa do meio eu posso falar que o cara tem um enfisema pulmonar, porque está totalmente hiperpenetrada? Não, né? Então, a gente tem que avaliar isso antes de fazer inferências ao nosso paciente. Faz parte também da padronização da radiografia de tórax que o paciente esteja na capacidade pulmonar total. Se o paciente está colaborando no momento do raio-x, o técnico vai pedir para ele puxar todo o ar que ele pode e prender a respiração. E aí o paciente vai estar no seu grau máximo de insuflação, que é o ideal para a gente avaliar. Se o paciente não está colaborando, o técnico vai tentar sincronizar isso com o final da inspiração do paciente. Não é o ideal, mas a gente sempre vai tentar pegar o final da inspiração. E aí, como que a gente pode avaliar se ele realmente está no final da inspiração, na capacidade pulmonar total? A gente pode contar o número de costelas, e essas que estão colocadas aqui são as costelas posteriores, que a gente está enumerando aqui nessa figura, e esta borda aqui, essa cúpula, né, o diafragma que está posicionado aqui na 11ª costela, ele que vai definir para a gente esse grau de insuflação. Então, na nossa contagem, o diafragma ele tem que estar batendo na 10ª e na 11ª costela. Se o diafragma estiver na 9ª, na 8ª, significa que ele está no momento da expiração, que ele subiu. Então, nesse caso, o paciente não estaria no seu grau de insuflação ideal para que o raio-x fosse avaliado. Então, só depois da revisão da técnica, que aí sim a gente vai começar a avaliação das estruturas anatômicas. E que ela pode também, né, obedecer uma sequência, porque só assim que a gente vai automatizar o nosso exame. E a gente pode começar da parte da caixa torácica, né, do externo para o interno. A gente pode começar pelos ossos, visualizando então costelas, clavículas, escápulas, vértebras, passando para tecidos moles, desde fora, músculos, pele, gordura, o diafragma, que faz parte da caixa torácica, o abdômen superior. Depois a gente pode partir para os pulmões, onde serão observados traqueias, brônquios, parênquima pulmonar, a região da pleura, espaço pleural, coração, grandes vasos e mediastino, abdômen e a parte inferior do pescoço. Então, acho que vocês estavam um pouco ansiosos por essa figura, onde eu poderia identificar, então, para vocês, cada uma das estruturas observáveis no raio-x de tórax. A gente pode começar lá em cima, em vermelhinho, pela traqueia. Como é que eu consigo visualizar a traqueia se ela é um tecido mole, né? Um tecido que ele é cartilaginoso e muscular no raio-x. Uma vez ela sendo então preenchida por ar, eu consigo visualizar uma sombra hipertransparente. E depois a gente vai descer, a gente vai visualizar o mediastino. Existe também aqui em amarelo uma curvinha que seria o arco da aorta. Em radiologia, a gente não chama de arco aórtico, como na anatomia, a gente chama de botão aórtico. Mais abaixo do botão aórtico é o tronco pulmonar, da artéria pulmonar. Em lilás,
nós temos estruturas que são vasos de calibre maior, e como a gente sabe que no interior desses vasos nós temos sangue, esse sangue ele carrega alguns metais, ele carrega cálcio, e por isso ele é visualizado branco no raio-x. Então a gente não pode confundir vasos hilares com pneumonia, né? É normal que nessa região a gente tenha essas manchas brancas na região do hilo. Conforme vai chegando na periferia, onde esses vasos eles vão se bifurcando e ficando extremamente mais fininhos, virando capilares, né, virando vasos menores, na periferia não é comum a gente ter essas manchas brancas. E aí sim a gente pode desconfiar que o compartimento alveolar esteja comprometido. Mas nessa região não, são vasos hilares. Vasos pulmonares em amarelo. Se a gente descer em laranja, a gente observa o diafragma e existe uma região de aposição entre o diafragma e o gradil costal que nós chamamos de seio costofrênico. Então, nós temos 2 seios costofrênicos, o do lado direito e do lado esquerdo, que é bastante importante, a gente vai ver mais à frente, na avaliação de lesões pleurais, né, de acúmulo de líquido dentro da pleura. Então, esse é o seio costofrênico. Mais abaixo, no abdômen, em verde, a gente possui ainda manchas também hipertransparentes, que são gases intestinais. Aqui, então, eu coloco para vocês alguns exemplos de avaliação de parede torácica. O que é importante, né, a gente começar da parte óssea, da parte da caixa torácica, e não ir direto ao parênquima pulmonar, né? Todo mundo quer avaliar dentro do parênquima. Nessa época, então, de Covid, a gente quer observar os alvéolos, se eles estão infiltrados, se existe pneumonia. Não, tem que ter toda uma avaliação primeiro sistematizada. A gente observa aqui nessa primeira figura da esquerda fraturas de costelas, né? Então é importante a gente observar o contorno desse osso, se está preservado. A gente pode observar também deformidades nessa figura aqui da direita, onde você percebe uma rotação, um desvio da coluna vertebral, conferindo também assimetrias entre os espaços intercostais. Você olha aqui do lado esquerdo, o espaço intercostal é muito maior do que o direito. Isso pode ser, se o paciente não estiver no leito, né, mal posicionado, se for algo intrínseco dele, você vai observar deformidades. E essas deformidades, elas implicam na mecânica ventilatória do paciente. Aqui no meio a gente tem um exemplo da importância de se avaliar toda a parte externa, muscular, gordura, porque numa condição, por exemplo, de enfisema subcutâneo, que é bastante comum quando o paciente ele vai ser puncionado na sua jugular, na jugular que está aqui no pescoço, a proximidade que a gente tem do ápice do pulmão é muito grande. Então, no momento que o médico ele vai com a agulha para puncionar essa veia, ele pode dar um picar de leve a pleura parietal e com isso ou fazer um enfisema, ou fazer um pneumotórax no paciente, ou fazer um escape de ar que vai parar no tecido subcutâneo. Você observa aqui nesse raio-x das deformidades, como é que fica o subcutâneo desse paciente? Ele fica uniforme, esse cinza aqui em volta do tórax. Você olha na figura do meio, você tem estrias hipertransparentes, estrias pretas, que conferem, tanto no pescoço quanto aqui abaixo das axilas, essas estrias são ar dentro do tecido subcutâneo. E você palpa esse paciente com os dedos, parece que você está sentindo grãos de areia, né? Então, são
pequenas bolinhas que ficam ali no subcutâneo, que infelizmente não tem como ser drenado. Às vezes o paciente fica com o subcutâneo todo inchado, isso sobe do pescoço para o rosto, e tem que ser esperado mesmo a reabsorção desse ar todo que fica nessa pele. Então a gente pode olhar também para esse tecido, não só pensando que raio-x de tórax é para avaliar o parênquima pulmonar. O diafragma, ele faz parte da caixa torácica e a gente pode sistematizar a avaliação dele observando as seguintes características. A sua altura, no caso eu estou dando um exemplo aqui, onde a altura do diafragma esquerdo está maior do que a do direito, né? Ele está elevado. Como a gente pode ver aqui nas setinhas vermelhas, essa borda do diafragma, essa cúpula diafragmática está mais elevada. Como é que eu sei que isso é a cúpula diafragmática e não é uma coleção de líquidos, né, na pleura e o diafragma está preservado embaixo, só a gente não está visualizando? Porque, na verdade, a gente tem que seguir uma referência que é a bolha gástrica. Abaixo dessas setinhas vermelhas, vocês observam uma bolha mais hipertransparente, né? Uma mancha preta redondinha, que é o fundo do estômago. Essa bolha gástrica, ela acompanha, né? O conteúdo abdominal, ele também acompanha o diafragma. Então, a gente tem certeza, pela bolha gástrica, pelo posicionamento da bolha gástrica, que também se elevou, que o que a gente está visualizando aqui é o diafragma. Nesse caso, eu estou dando um exemplo de uma paralisia unilateral do diafragma. Pode ter sido deflagrado uma lesão do nervo frênico esquerdo. Mas outras condições podem mexer na altura do diafragma e que nada tem a ver com ele em si, com a sua função, né? Uma paralisia de diafragma faz com que ele assuma sua posição de repouso, né? Que não é rebaixado, muito pelo contrário, a posição de repouso do diafragma é elevada. Mas, mesmo que ele esteja com a sua função muscular preservada, condições, por exemplo, abdominais, uma coleção de líquidos peritoneal muito grande, conferindo uma ascite, pode elevar os diafragmas, né, as cúpulas diafragmáticas. Na cirrose, por exemplo, hepática, né, que o fígado aumenta o seu volume, o seu tamanho, no lado direito, onde ele está posicionado, pode elevar mais a cúpula diafragmática direita em relação à esquerda. E, obviamente, essas interferências do conteúdo abdominal sobre o diafragma vai interferir na mecânica da ventilação do paciente. A própria obesidade faz isso, né? Ela eleva o diafragma e atrapalha e aumenta o trabalho ventilatório desse paciente. Além da altura, a gente tem que observar a morfologia. O tempo todo eu estou falando para vocês aqui que o diafragma, em radiologia, ele é visto como uma cúpula. Então, ele não tem que estar reto, né? Ele tem que ter esse formato de cúpula. E uma outra característica que é importante observar, que também confere esse formato de cúpula, são os seios costofrênicos, como eu mostrei naquela figura para vocês. Essa pontinha, essa zona de aposição entre o diafragma e o gradil costal, o indivíduo ele é saudável quando ele possui, né, esse triangulinho, esse ângulo que é o seio costofrênico, que a gente observa nessa figura. Do outro lado, né, onde estão as setinhas vermelhas, como esse seio costofrênico ele está velado, né, ele está num outro formato que não é o ideal. Visto então a caixa torácica, a gente começa agora a avaliar, né, de fora para dentro. Agora então o espaço pleural, extremamente importante. Para a gente relembrar, né, essa estrutura anatômica, o espaço pleural é o espaço virtual compreendido entre a pleura parietal, que está em contato então com o gradil costal e o diafragma e o mediastino,
e a pleura visceral, que está intimamente colada com o parênquima pulmonar. Dentro desse espaço pleural é produzido um líquido, que ele é produzido e tem uma taxa de reabsorção diária. Então, existe um líquido que permite o deslizamento dessas pleuras, já que o pulmão é um órgão que muda ciclicamente de volume, né, durante a ínse e durante a expiração. Então, é necessário que esse atrito ele seja minimizado por esse líquido que lubrifica esse movimento. Então, existe uma dinâmica desse líquido pleural, uma dinâmica de filtração, produção e reabsorção desse líquido. Fica mais ou menos um conteúdo de 3 a 15 ml, permitindo essa lubrificação, e em 24 horas a produção ela se dá de 5 a 15 litros todos os dias, né? Não que se acumula isso, mas em condições patológicas, se você tem uma produção normal e uma taxa de reabsorção anormal, você vai acumular. Ou se a produção está anormal para uma mesma taxa de reabsorção, você também acumula líquido. E a gente vai ver mais à frente essas doenças da pleura que fazem acúmulo de líquido nessa cavidade, né? Então, a presença desse líquido, ela depende de 3 fatores: do coeficiente de filtração, né, que se refere a fenômenos de permeabilidade capilar, e ele vai variar com essa relação de filtração e reabsorção. Então, em condições, por exemplo, de pneumonia, onde as bactérias, né, deflagram uma resposta imune, onde as células produzem citocinas pró-inflamatórias e aumentem a permeabilidade capilar, isso faz com que a permeabilidade capilar aumentando, que os vasos extravasem mais plasma para o interior dessa pleura, né? Fazendo então um acúmulo. Então é muito comum, por exemplo, derrame pleural parapneumônico, ou seja, que veio de uma pneumonia em função então dessas citocinas pró-inflamatórias. Em crianças isso acontece também com mais facilidade ainda do que adultos, né? Da criança, quando eles falam assim, a criança tem água no pulmão, não é dentro do pulmão do alvéolo, a criança tem água, né? Que é plasma, na verdade, derrame pleural dentro do espaço pleural, é diferente. Então, mas vulgarmente as pessoas chamam de água no pulmão para tudo, né? Que não é o edema agudo de pulmão que está ali no compartimento alveolar. A gente vai ver essas diferenças em radiologia também. Uma outra coisa que faz com que esse plasma fique dentro do vaso sanguíneo e não ultrapasse para o terceiro espaço, e nesse terceiro espaço que a gente está falando é o líquido pleural, é a pressão coloide osmótica. Os capilares, eles possuem proteínas, né? Principalmente a albumina, que segura a água dentro do capilar. Se você tem uma pressão coloide osmótica baixa, isso favorece a saída desse plasma do capilar para esse terceiro espaço, tá? Um exemplo onde as pessoas têm uma baixa dessas proteínas, né, dos vasos é a própria cirrose também hepática. E em alguns pacientes, né, existe uma reposição de albumina para evitar esse inchaço, né? O cirrótico ele fica com o rosto inchado, com a barriga inchada. Então não é só uma questão de pleura, né? Ele faz derrame pleural de repetição. Por quê? Porque ele tem a pressão coloide osmótica reduzida. E a pressão hidrostática também, né? Que é a pressão que os capilares, né? Que o conteúdo de dentro desses vasos exercem sobre a parede desse vaso, do capilar. Essa pressão, ela tem que ser inferior à pressão coloide osmótica, senão todo o conteúdo, né, de plasma, ele tende a sair desse vaso. Em que condições você tem um aumento de pressão hidrostática? Quando o vaso está muito túrgido, por problemas cardiogênicos, por problemas de hipervolemia,
Então, essa pressão que o sangue exerce sobre essa parede do capilar é muito alta. Também é muito comum derrame pleural, né, acúmulo de líquido pleural em pacientes cardiopatas, né? Então, aí agora já não é mais por problema de pressão coloide osmótica, nem por problemas inflamatórios que aumentem a permeabilidade capilar, simplesmente por pressão hidrostática aumentada. Então, só para vocês visualizarem o que foi, né, acabado de ser explicado, existe os capilares, as pleuras, elas são extremamente vascularizadas. Isso que eu estou explicando vale para todos os compartimentos corporais, né, para todos os tecidos, mas como a gente está falando de pleura, de acúmulo de líquido fora do capilar, que seria o espaço pleural, a gente vê que tem que obedecer essa lei, né? A pressão que o sangue exerce sobre o capilar, essa rosinha, a pressão coloide osmótica ou pressão oncótica, é a pressão contrária, que faz essa água ficar dentro do vaso, né? E o fluxo de água, que é a questão de filtração e reabsorção, ele é variável, né? Da artéria para a veia. Então, na artéria, esse fluxo de água, a pressão hidrostática acaba sendo um pouquinho maior, esse líquido fica aqui nesse espaço, e na veia isso se inverte e acaba retornando para o vaso, acontecendo então um equilíbrio. Essa figura a gente dá um zoom aqui da cavidade pleural, que está sendo representada aqui com esse nível de água. A gente observa aqui nos roxinhos de lado a pleura visceral, que está coladinha no pulmão, a pleura parietal, que está coladinha aqui na caixa torácica, a gente vê o músculozinho aqui, e os vasos linfáticos, que não foram mencionados, são também os principais fatores que vão fazer, então, a reabsorção desse líquido que está dentro da cavidade pleural. É essencial, né, esses vasos linfáticos dentro desse papel. Quando existe, então, um aumento de pressão hidrostática, né, ou uma redução da pressão osmótica, existe, então, um derrame pleural, né, um acúmulo de líquido, que a gente chama agora de derrame pleural, que é esse excesso de líquido dentro dessa cavidade. E ainda caracterizando mais para vocês, esse plasma, né, que sai tanto por conta de aumento de pressão hidrostática como redução da pressão osmótica, ele é um transudato, diferente de um exudato. Então, o transudato, ele não tem a passagem de proteínas, de células inflamatórias. O transudato confere um líquido, um excesso de líquido pleural com características mais clarinhas. Então, o líquido ele é diferente. Como que a gente pode definir transudato no nosso paciente? Esse líquido, quando ele é drenado, ele pode ser analisado para saber se ele tem células inflamatórias, se ele tem acúmulo de proteínas, se ele tem linfa. Então, dependendo da coleção de líquido que aparece aqui dentro da pleura, a gente vai caracterizar de um jeito, né? Então, o transudato é só extravasamento de plasma para essa região. Falando especificamente do aumento de pressão hidrostática, a gente está falando da força com que o sangue exerce na parede desses capilares. E sendo ela muito superior à pressão osmótica, você tem, claro, frestas nesse capilar, fazendo com que esse plasma ele consiga alcançar o interstício e muitas vezes pode até adentrar o interior das células que eles estão ali expostas, mas uma vez ele caindo aqui no interstício, ele vai cair dentro do espaço pleural. Na condição, então, de cardiopatias, né, miocardiopatias do ventrículo esquerdo, que confere uma fraqueza, uma diminuição da fração de ejeção, você tem, então, um fluxo retrógrado
em direção às veias, né, em direção ao pulmão, e isso faz com que os vasos pulmonares aumentem a sua pressão hidrostática, e por isso que o paciente faz tanto edema de pulmão, que esse líquido, o aumento da pressão hidrostática, ele pode acontecer em capilares pulmonares, que aí vai para o interstício, para dentro do alvéolo, aí o cara tem um edema agudo de pulmão, a tal da água do pulmão está realmente afetando ali aquela troca gasosa. Mas existem outros vasos que são os responsáveis por perfundir as pleuras, os brônquios, né? Vasos extra-alveolares, né? Que também acabam ficando com a pressão hidrostática aumentada por conta dessa fraqueza muscular do ventrículo esquerdo, e esse aumento de pressão hidrostática faz, então, o derrame pleural. Tanto em síndromes nefróticas, onde o paciente excreta uma quantidade maior de proteínas e acaba ficando com proteínas plasmáticas em menor quantidade, quanto na condição de cirrose, onde existe uma diminuição da síntese proteica, ele também tem uma baixa de proteínas plasmáticas, principalmente da albumina, isso confere também o extravasamento de líquido para fora desse capilar, né? E não, nesse caso, não necessariamente está tendo um aumento da pressão hidrostática, mas sim uma redução da pressão osmótica. Ao contrário do transudato, né, explicado pelas condições anteriores, existe o exudato, o derrame pleural exudativo, que se dá por um aumento da permeabilidade capilar. Essa permeabilidade capilar ela pode ser alterada mesmo com a pressão hidrostática e a pressão osmótica normais. Existe um outro mecanismo de vasodilatação, de aumento de permeabilidade, conferido nas infecções, em traumas, em malignidade, né, nas condições inflamatórias, independente de serem infecciosas ou não, por conta da ação de citocinas pró-inflamatórias no endotélio vascular. E isso vai aumentar esses espaços, fazendo com que saia não somente fluido, mas saiam também células imunes, saiam proteínas de tamanhos maiores, porque esses espaços vão estar agora maiores, permitindo a saída dessas proteínas, né? E conferindo uma outra característica de líquido, um líquido, uma coloração diferente, mais esbranquiçada, né? Que pode ser analisado também laboratorialmente ou simplesmente por inspeção visual. Quando existe uma coleção, né, de linfa pela disfunção do ducto torácico, por exemplo, ou dos capilares linfáticos, esse acúmulo de linfa a gente não chama de derrame pleural, a gente chama de quilotórax. Então foi importante a gente mostrar como é que funciona essa dinâmica desses líquidos e como é que funciona o acúmulo de líquido, porque o aluno, né, e o profissional que estiver avaliando essa radiografia, ele vai ter que fazer uma associação dessa fisiopatologia com o achado radiológico e entender que uma lesão que é líquida dentro do espaço pleural, ele vai obedecer à lei da gravidade, vai tender sempre esse líquido aí para a região, vai tender a se escorrer, né? Então, se o paciente estiver em pé, esse líquido vai ser acumulado. Se ele estiver deitado, como a região do seio costofrênico é a região mais inferior do pulmão, o líquido sempre vai acabar se acumulando no seio costofrênico. Então, o sinal radiológico mais marcante é o velamento do seio costofrênico. Existem aspectos radiológicos que eu estou colocando aqui, representações esquemáticas, de como pode se apresentar um derrame pleural. Claro que o mais comum é essa primeira aqui, né? Essa curva que a gente chama de menisco. Toda vez que você coloca
um líquido, por exemplo, dentro de um tubo de ensaio, você vai ver que o líquido ele não fica, a superfície desse líquido não é reta, ela vai fazer uma bolinha para baixo, né? Vai formar esse menisco. A mesma coisa acontece lá no espaço pleural, ele vai formar esse menisco, essa curvinha, e o seio por consequência de ser um líquido num lugar que você tinha uma pleura colada na outra, você vai observar esse acúmulo de líquido na coloração branca no raio-x. Ele pode ser maciço, como por exemplo esse hemotórax com desvio de traqueia. Hemotórax é um derrame pleural na presença de sangue também, né? Por traumas, né? Traumatismos torácicos, que também tem derramamento de sangue. Como esse acúmulo de líquido pressiona toda essa região do pulmão para o lado contralateral, você pode ter também desvio da traqueia para o outro lado, né? É bem mais incomum um derrame pleural, por exemplo, encistado, como a gente está vendo na figura E, porque ele sempre escorre, mas provavelmente aqui formou uma cápsula, é muito raro de acontecer, mas se vocês forem pegar livros, vocês vão ver essas apresentações aqui, tá? O mais comum mesmo é esse residual, esse menisco, né? É o mais comum de acontecer. Então, aqui nesse raio-x, a gente está vendo um derrame pleural unilateral à direita, né? Onde a gente tem o velamento do seio costofrênico, na verdade, o velamento de quase todo o pulmão direito, e que esse paciente ele pode estar, inclusive, deitado e esse líquido está totalmente escorrido em toda a parte posterior do pulmão, né? A gente vai ver como que a gente pode tirar a dúvida de que essa é uma lesão líquida de espaço pleural ou não. Esse paciente não poderia ter, por exemplo, um edema agudo de pulmão, porque um edema agudo de pulmão nunca é unilateral. Então, nunca vai ter um edema agudo unilateral. Já o derrame pleural pode ter. São compartimentos completamente diferentes. Como o raio-x é uma imagem bidimensional de uma estrutura que é tridimensional, se eu tenho líquido em toda a região da pleura, quando esse raio passa, né, em direção ao chassi, mesmo que tenha pulmão aerado desse lado direito, o líquido está ali e a somatória, né, das densidades que estão passando por ali vai conferir essa imagem extremamente feia, que parece que não tem pulmão ventilando, mas tem. Eu vou mostrar uma tomografia para vocês verem como que o pulmão está ali. Ele pode até, claro que ele está pressionado por esse líquido, e o pulmão pressionado ele pode fechar algumas áreas e fazer atelectasias, que é o colabamento de alguns alvéolos, pode acontecer, mas existe um pulmão aqui ventilado que a gente não está vendo porque é uma imagem bidimensional. Na dúvida de um derrame pleural extenso, né, que você não sabe se é uma lesão líquida, você vira o paciente de lado e faz uma radiografia antero-posterior ou póstero-anterior com o paciente de lado, que aí o líquido ele vai se escorrer todo, ele vai estar aqui posicionado em A, né, a quantidade de líquido, e você tira a prova, né, isso se chama incidência de Laurel. E esse é um raio-x de tórax de uma criança que está entubada, então a gente observa na região da traqueia uma marcação radiopaca branquinha, uma linha, que é o tubo endotraqueal. Essas linhas que vocês estão vendo ao longo do tórax, que são artefatos, né? São aqueles fios do eletrocardiograma e os eletrodos, a gente vê 4 eletrodos aqui. A gente vê também ao longo aqui do externo fios de sutura, então provavelmente é um pós-operatório de cirurgia cardíaca que faz, obviamente, bastante derrame pleural. E você observa que você não visualiza o parênquima, então pode estar tendo realmente um derrame pleural que precisa ser drenado.
É uma condição extremamente, né, simples e comum dentro do ambiente de terapia intensiva, a drenagem do derrame pleural ou a toracocentese. Qual a diferença das duas? A drenagem é a colocação de um dreno que vai ficar por mais tempo, né, no paciente, e a toracocentese é esse procedimento que eu estou lhe mostrando aqui na figura, onde ele é feito de alívio para tirar uma quantidade excessiva de líquido e essa agulha sai, né? Então você faz um alívio ao paciente. E também essa toracocentese é feita para coletar, aproveita e já coleta esse líquido para análise laboratorial. Então, ele posiciona essa agulha no espaço pleural, que agora ele aparece, né? Isso jamais poderia ser feito num paciente normal, porque você não acessa o espaço pleural assim fácil. Mas como ele tem coleção de líquido, você acessa, posiciona e a insuflação do pulmão ajuda então também esse líquido a sair por essa agulha e aí eles mensuram a quantidade de líquido que saiu dali, enfim. Só para vocês terem uma ideia, né, como o pulmão já estava aerado previamente. Então, aquela imagem totalmente branca do derrame pleural, como foi da imagem anterior, né, daquela criança, e fala, nossa, e agora? Não está ventilando nada, morreu. Não. Uma toracocentese de alívio, você vê o antes e o depois, que o pulmão volta a se expandir, ou já estava expandido, o que a gente estava vendo era uma imagem bidimensional de um derrame que estava escorrido pela pleura na região dependente da gravidade. Eu estou colocando aqui essa imagem dessa tomografia para vocês entenderem quando eu falo que o raio-x é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional. Se a gente pegar um corte tomográfico aqui no meio do pulmão dessa radiografia, desse terço médio aqui, a gente observa que no raio-x, que é essa imagem de cima, o derrame pleural dá a impressão de que o pulmão está todo branco, né? E que ele não está aerado. Então, assim, existem diferentes compartimentos, e que o compartimento alveolar ele pode não estar afetado. Na tomografia computadorizada, você observa desse mesmo lado esquerdo o líquido pleural aqui embaixo, uma região com cinza mais escuro, que provavelmente é a parte do pulmão que está pressionada por esse líquido e acabou se fechando, é uma telectasia, e em cima é pulmão que está ventilado. Então, dentro dessa imagem branca do raio-x, tem uma parte do pulmão que está totalmente ventilada, que a gente olha, a princípio parece que está o pulmão todo tomado, né? Então, só para vocês terem essa noção espacial de um exame em relação ao outro. Então, só para vocês verem mais uma tomografia computadorizada, mostrando um derrame pleural aqui do lado direito do pulmão. Então, a gente vê o pulmão direito e embaixo essa coleção de líquido, que é o líquido pleural, o pulmão esquerdo totalmente aerado, uma bolinha no meio, que ainda é a traqueia, e você vê uma pequena bifurcação, querendo ser algum bronquiofonte aqui direito, mas você vê grandão, uma bolinha, então a gente já está vendo ali, ainda ao nível da traqueia, ainda não bifurcou em bronquiofonte direito e esquerdo. Esse é o sinal mais característico de derrame pleural, chama-se sinal do menisco, que a gente vai colocar, né, em prontuário como sinal do menisco positivo. O que é isso? Quando você tem um velamento do seio costofrênico e essa curvinha aqui de líquido, como a gente está vendo nessa seta branca. No raio, né, você observa também o sinal do menisco no raio-x de perfil, que é essa terceira figura aqui à direita. Aqui a gente vê um paciente à direita com um derrame pleural que está ocupando metade do hemitórax esquerdo, a princípio um sinal de menisco ali também. E você pode fazer a incidência de Laurel, colocando o paciente em decúbito lateral, que você vai olhar
né, se o derrame mostra, né, se mostra um derrame, se ele escorre, realmente era uma lesão líquida, estava no compartimento pleural, né, e você consegue também ter uma noção da quantidade. Não dá para mensurar a quantidade de líquido que existe num paciente, né, mas você virando de lado e colocando e vendo que tem acima de 10 milímetros, esse nível que se levanta aqui, significa que é um derrame mais, que indica, né, que dá a indicação de drenagem desse paciente. Nem todo derrame pleural ele é drenado, às vezes o próprio paciente acaba conseguindo que se reabsorva, às vezes ele não tem sinais clínicos de falta de ar, que esteja pressionando o pulmão, mas às vezes é necessário fazer a drenagem. Um outro problema de cavidade pleural que a gente pode avaliar é, ao invés de ter coleção líquida, a gente ter ar na cavidade pleural, que não é normal a gente ter ar na cavidade pleural. Quando qualquer uma das pleuras ela é rompida, tanto a parietal, por exemplo, uma facada, alguma coisa de fora para dentro, ou uma iatrogenia do médico, lembra que eu falei da punção da jugular, que ele dá um piquezinho na pleura parietal? Isso expõe, né, esse espaço ao ambiente externo, e como dentro da cavidade pleural existe pressão negativa, né, já que elas estão intimamente ligadas, a caixa torácica tende a fazer o seu movimento para fora, o pulmão tende sempre a se retrair, então existe um vácuo ali no meio, uma pressão em função das pleuras terem pressões opostas, ali no meio forma uma pressão negativa. Vocês viram isso em BMF, essa questão da mecânica, né, pulmonar e dessas pressões intrapleurais. E aí, uma vez você abrindo conexão com o meio externo, seja pela pleura parietal, seja pela pleura visceral, o ar ele vai tender a entrar imediatamente para dentro da cavidade pleural. E aí você observa nessas setas brancas a pleura parietal e o ar que ficou contido ali dentro da cavidade pleural. O nome disso é pneumotórax. Eu espero que vocês consigam visualizar. Essa imagem talvez não esteja tão feliz, mas você observa a setinha está ajudando vocês identificarem uma pequena linha onde você observa o contorno do pulmão e dali até a caixa torácica não é mais pulmão. Então ali você tem um pneumotórax. Os pneumotórax eles costumam aparecer realmente, como é ar, né? Não é uma lesão líquida, é uma lesão de ar, então ele não desce, né, pela gravidade, ele se forma simplesmente em volta aqui do pulmão, também acaba pressionando o próprio pulmão, né, e conferindo uma dificuldade aí de troca gasosa. Também ele deve ser drenado, né? Então, o que a gente vai ver? Qual a diferença do pneumotórax para o derrame pleural? Além da sua localização, que como é lesão líquida desce, o pneumotórax não. No derrame pleural, a lesão ela é branca, visualizada branca, e no pneumotórax, como é ar, e a gente sabe que o ar tem a densidade baixíssima, a gente vai visualizar ele preto, e mais preto do que o pulmão. Qual é a dica que eu dou para vocês para identificar um pneumotórax? Onde tem trama vascular, tem pulmão. Se você olhar acima da seta amarela, não tem trama vascular. Você olha entre uma costela e outra, é tudo pretinho e não tem nada, nenhuma estria branquinha, não tem um vaso sanguíneo. Então, se ali não tem pulmão, é pneumotórax. Olha como fica bastante fácil de ver o pneumotórax na tomografia, que você olha o pulmão retraído, o pulmão tem trama vascular, e onde não tem trama vascular, né, nesse pulmão direito, você só vê ar, então isso é ar dentro da cavidade pleural, pneumotórax. Nessa imagem, a gente observa tanto um
hidropneumotórax, que a gente está vendo na seta vermelha, o contorno do pulmão. Além dele, a gente não vê mais trama vascular, então a gente vê ar na cavidade pleural. E a gente também está vendo líquido na cavidade pleural, que a gente não vê mais o seio costofrênico e vê esse nível hidroaéreo, né, de líquido que escorreu. Então a gente chama essa condição de hidropneumotórax, bastante comum, né, em traumas torácicos, acidentes, enfim. Assim como se drena líquido da cavidade pleural, é possível também drenar o ar da cavidade pleural. A colocação do dreno, ela vai buscar também a localização desse ar. Esse dreno ele é colocado na cavidade pleural. A extremidade do dreno que fica para fora, ele fica num tubinho onde a gente coloca água na ponta do tubo e cada vez que o ar sai da cavidade pleural, aquele potinho ele borbulha. Por que a gente coloca água, faz um selo d'água? Porque quando ele inspira novamente, se não tivesse água, o ar entraria de novo pelo dreno, né? Tendo um selo d'água ali, estando abaixo da incisão do dreno, né? Sempre abaixo, não tem como o ar subir, porque ele não vai sugar como se fosse um canudinho para dentro do tórax, a não ser que você eleve esse copinho, né, do dreno acima do tórax dele. Aí vai entrar toda aquela água. Estando abaixo, ela não tem força suficiente para subir, então o ar só sai e não entra. É assim que funciona a drenagem de tórax. A gente avalia também se o dreno está ativo. Ativo significa está borbulhando, ainda tenho que drenar. E quando ele não é mais ativo, a gente pode começar a pensar, obviamente fazendo novos exames, que provavelmente ele já tenha sido drenado, já tenha resolvido esse pneumotórax, e esse dreno ele é tirado, feito com curativo, pressionado, e essas pleuras se colam novamente, e vida normal, vida que segue. Então essa aula a gente vai encerrar por aqui, que é o nosso parte 1, e vocês aguardem o parte 2, onde a gente vai abordar também o compartimento intersticial e alveolar dos pulmões.